Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje nós vamos falar sobre geração de conteúdo, conteúdo de valor, que hoje todos sabem que é uma fase que quanto mais a gente vai passando, mais a gente vê a necessidade da gente estar se aperfeiçoando, ter uma visão estratégica de negócio, de carreira. Para isso, a minha convidada de hoje, especial, ela é especialista nesse tema de gestão de marca, de estrategista de carreira. Não é isso, Janaína? Exatamente isso. Janaína Paz, bem-vinda. Obrigada, Sigrid, pelo convite. Vamos aí compartilhar um pouquinho com a sua audiência um pouco de conteúdo de valor, né? Exatamente. Já começa explicando essa diferença, né? Porque são duas frentes que você trabalha que acaba conversando, as duas conversam basicamente a mesma coisa, só que seguem linhas diferentes. Explica pra gente. Bom, quando a gente pensa em carreira, a gente pode pensar a carreira que eu desejo ter, ou no processo de transição, ou enfim, um processo de mudança, ou uma complementação da sua carreira, né? Quando a gente pensa em gestão de marcas pessoais, eu penso na intencionalidade que eu vou ter não só na minha carreira, mas na minha vida, entre o alinhamento entre discurso e prática, né, daquilo que eu falo, promessas e entregas, como é que eu vou fazer as minhas promessas, como é que eu vou fazer essas entregas, porque elas falam muito de mim. E todo ponto de contato com a marca pessoal hoje, principalmente com o online, importa. Mas nós fazemos uma gestão intencional, off e online. Porque Perfeito. Nós somos um todo, né? É verdade. Isso é tão importante, porque o que a gente vê muito, eu sei porque eu trabalho também com essa frente de imagem pessoal, de comunicação visual, e o que eu vejo muito recorrente? É um conteúdo sendo gerado, falado, sendo que o que é comunicado na linguagem não verbal totalmente diferente da mensagem. Aí dá aquela incongruência, daqueles ruídos de comunicação e a pessoa ela não entende porque ela tem tanta dificuldade de entregar aquele conteúdo. Exatamente, não só de entregar o conteúdo, mas de se vender. Então, quando você uma das questões que eu trago dentro do processo de alinhamento da gestão da marca pessoal é realmente a questão da identidade, da imagem e da reputação. A imagem percebida e a imagem projetada. Tanto que eu tenho parceiros dentro dessa área, como você, é uma das minhas parceiras, que eu indico os meus clientes para que a gente diminua esses ruídos, que a gente tenha não só na comunicação verbal, né, a diminuição de ruídos, mas na comunicação não verbal, porque na entrega, né? Na entrega, porque ela é muito mais importante. E hoje, como a gente trabalha com executivos, palestrantes, profissionais liberais, eles precisam comunicar a mensagem certa. E quando eu desenho um trabalho de gestão de marca pessoal, é toda uma descoberta da essência dessa marca, compreender quem é ela nesse movimento, trazer essa intencionalidade de forma alinhada, estratégica para o mercado e posicionar ela da maneira certa. E quando a gente fala sobre o alinhamento da imagem, ele é tão importante porque é o que chega primeiro. É verdade. Né? E aí, dentro do meu conhecimento, eu faço todo esse alinhamento antes e aí vou buscar os profissionais certos para executar o trabalho junto com esse profissional. E a imagem é uma delas, que é muito importante, né, Sigrid? Com certeza. Uma coisa que eu percebo muito, você pode até complementar e aprofundar um pouco mais, que aquele profissional que está pronto ou que está aberto para essa transformação, para essa evolução, quanto menos ele tem aquela pretensão, aquele senso de autossuficiência, autoimportância, mais apto ele está para passar por esse processo de lapidação. Porque muitas vezes ele pensa que comunica uma coisa, enquanto que na realidade é completamente diferente a percepção dele do que realmente é entregue. É perfeita essa colocação, Sigrid, porque a gente acredita assim, existe uma imagem que eu percebo de mim, uma imagem que eu desejo projetar, mas eu também preciso ter um olhar 360 para entender o que as pessoas percebem de mim. E quando a gente fala no alinhamento de imagem, não é uma imagem só do seu cabelo, de tudo, é o seu gestual, é o seu comportamento. Tem aquela frase que diz assim, o que você faz falar tão alto do que aquilo que você fala. Então a gente precisa prestar muita atenção no que a gente está de fato comunicando. E todos nós temos que entender, nós somos seres humanos, nós temos luz e sombra, a gente precisa reconhecer isso. Nós temos pontos fortes, temos as nossas vulnerabilidades, temos o nosso momento, e cada um está num determinado momento, né? Uma fase da vida, uma fase da carreira, e a gente precisa às vezes entender que às vezes esse profissional ele está numa crise de identidade, às vezes ele está numa crise de imagem, às vezes ele está numa crise de reputação. E aí, quando você faz um trabalho que ele está aberto a entender que ele pode diminuir esses ruídos, mas que a gente não vai tirar a essência dele,
é fantástico. Perfeito. O trabalho, a execução do trabalho, o processo a seguir a curto, médio e longo prazo, ele gera muito mais resultado de venda, né, de aproximação de stakeholders, que vai fazer com que você chegue mais fácil. Quando você trabalha a gestão do seu capital relacional também, então tudo isso vai comunicar. Quando você tem esse alinhamento, ele comunica, mas ele faz com que você atinja o topo da montanha que você deseja. Eu quero ser uma referência nessa área. Ok, mas qual é a estratégia para chegar até lá? E dentro dessa estratégia, você está no alinhamento? Tem alguns ruídos? Então, o nosso trabalho é diminuir esses ruídos. E aí a gente conta com profissionais como você, como profissionais de gestão desde o site, de toda a comunicação, que é uma parte, mas também eu vou lapidando trazendo esse autoconhecimento com uma força dessa marca, para que ele tenha intencionalidade. Isso que você falou é tão importante, eu sempre gosto de pontuar, porque a gente utiliza algumas figuras arquetípicas para facilitar a compreensão, a identificação, até para ser feito algum tipo de trabalho específico. Por exemplo, a questão das personalidades, a questão dos temperamentos. Só que o que você falou da questão do tempo da pessoa é algo assim muito importante. Eu sempre gosto também de tocar nessa tecla para deixar bem claro que a gente não pode estereotipar de forma nenhuma e entender que mesmo que uma pessoa que seja super ativa, seja super comunicativa, ela pode estar passando por um momento, uma fase de vida mais introspectiva. Exatamente. E por isso que é muito importante a gente não se prender a rótulos. Nós estamos abertos para profissionais que tenham essa visão, como você falou, 360. Usar bem as ferramentas, né? Exatamente. Porque ferramentas nós temos infinitas no mercado. Porque senão fica muito engessado, né? Fica tudo muito condensado. Não, é só eu entender aquilo, pronto, que eu resolvi. Não, porque nós somos cíclicos. É um caminho. Eu trabalho muito dentro do processo análise do discurso. Então, quando você trabalha na análise do discurso, né, e eu tenho uma formação em desenvolvimento comportamental e humano, já de longo prazo. Eu sou uma estudiosa por natureza. Eu fiz mestrado em análise do discurso. Eu adoro, então você vai entender. E quando a gente analisa o discurso do sujeito, a gente começa a entender que, às vezes, qual é o momento que ele está e qual é o discurso dele. A gente entende se esse discurso é um discurso daquele momento, se é um discurso que é o que ele acredita, se é um discurso que vem ao longo da vida, e você começa a colocar as pecinhas no lugar. Mas como você falou, eu tenho um dos pontos fortes meu, que é a individualização, e para mim tudo é muito personalizado. Cada profissional que chega, eu vou tratar ele naquele momento, entendendo toda a história dele, entendendo os objetivos dele, porque é muito importante, né, a gente entender os objetivos, porque não é o meu objetivo, é o objetivo do cliente. Então eu tenho que estar pronta para esse cliente. E quando a gente alinha esse caminho, tem que ser alinhada a essência dele. E aí a análise do discurso, ela vem para ajudar também a você compreender ainda mais a essência, sem estereotipar, mas também para que você faça um alinhamento dele mesmo com ele mesmo. Então o processo, né, eu digo, o pilar mais fundamental de tudo isso é você entender esse DNA e atingir o topo da sua montanha, você ter clareza desse caminho, né? E desses profissionais, assim, qual que você acha que é o maior desafio? Eu vejo, assim, que um desafio muito grande a ser trabalhado é a vaidade. Porque, assim, se a pessoa ela não consegue se deixar moldar e trabalhar, ela tem uma limitação muito grande em termos do que ela pode se desenvolver. Bom, lembrando que todos nós temos um narciso que habita em nós. Sim, todos lógico, nós. todo mundo. Todos nós. Uns mais, outros menos. Então, quando você vê que a gente trabalha no mercado, que os profissionais, os palestrantes, eles têm esse narciso, essa necessidade de reconhecimento muito mais amplificada do que qualquer outro. Agora, também tem muitos profissionais que eu digo assim, o valor máximo de um profissional que está no mercado do conhecimento é ter humildade para estar sempre aprendendo. Então, a gente tem muitos profissionais também que trabalham essa questão da humildade. Mas o narciso que habita em nós, ele precisa ser gerenciado. Então, quando a gente reconhece esse narciso, quando a gente reconhece alguns ruídos da nossa marca dentro do comportamento, você mostra para o cliente que se ele tem essa capacidade de entender, ele vai gerenciar de uma forma alinhada ao discurso dele. Mas não quer dizer que ele vai diminuir esse narciso, ele só vai compreender e usar da maneira certa. Canalizar a energia. Eu acho que é muito importante entender isso, eu sempre gosto de trabalhar, que à medida, o quanto mais, é diretamente proporcional, a gente expande, a gente se permite trabalhar, e eu sei que para alguns, dependendo do temperamento, da personalidade,
é mais fácil, para outros mais difícil, mas o quanto que a pessoa ela consegue fazer esse trabalho, mais ela consegue se desenvolver, e isso daí acaba repercutindo em todas as áreas da vida. Não é algo restrito, não é só no profissional, eu só estou fazendo isso com foco profissional, não. Começa a repercutir, começa ali, mas ela vai se estendendo nas outras áreas. Eu trago o trabalho de gestão de marca, eu não penso só na carreira, eu penso na integralidade desse ser. Nós somos um ser integral. Nós temos que entender que nós temos o nosso lado pessoal, o nosso lado profissional e o nosso lado social. O impacto que isso tem na nossa vida, ele é tão importante a gente enxergar o todo. Então, eu não sou a Janaína das 8 ao meio-dia, do meio-dia às 18, né? Digamos, das 14 às 18. Eu sou a Janaína que você vê em casa, no micro, é a Janaína também no macro. Quer dizer que eu sou perfeita? Não. Eu trabalho o meu autoconhecimento e eu digo que autoconhecimento ele tem começo, meio e nunca tem fim. Sim. Então, todos os dias a gente está se lapidando, eu vou lá, eu faço os testes, eu revejo, eu vejo o meu momento, eu chego ao final do ano, eu sento para realinhar a minha rota. Então, eu acredito que o profissional que eu sou, a pessoa que eu sou, na minha casa, no meu micro, eu também sou no macro. Então, ter esse olhar 360 para a vida faz com que você entenda, e tem uma frase de São Francisco de Assis que eu adoro, que está no meu livro, que diz assim: cuide da sua vida, porque talvez seja o único evangelho que as pessoas vão ler. Perfeito. Ou seja, é o tempo todo. E não é o que fala, é o que vive. Exatamente. E nós estamos aí com a questão do Covid, que veio, né, que assolou o mundo inteiro, que nos trouxe para refletir, nos trouxe para dentro. E eu digo que um processo bem intencional é esse olhar para dentro, porque se eu não liderar quem eu sou, não me autoliderar, eu não vou liderar ninguém. Não vou liderar nenhum projeto, eu não vou conseguir me relacionar com as pessoas de forma adequada. E a gente vai ter ao longo da vida pessoas mais difíceis, pessoas mais fáceis, em todo o mercado. Mas eu acredito que quem tem essa capacidade de aprendizado contínuo, que é a habilidade do futuro, que é a habilidade do futuro que já começou faz tempo, né? Que a gente chama de lifelong learning, é aprender com tudo e com todos, desde da mulher do cafezinho, desde o profissional da câmera que está aqui, de todos que a gente encontra, a gente tem muito para aprender, como também tem muito para ensinar. Mas quando a gente tem essa capacidade de aprendizado contínuo, que é um dos meus primeiros valores, né, crescimento contínuo, tanto pessoal quanto profissional, você acaba também gerenciando isso no dia a dia. E a gente vai ter ruídos, de vez em quando. Vai ter o momento de cada um. Então, isso é o que... E não é eu sempre falo também, não é um processo linear. A gente vai ter momentos que a gente vai estar, nossa, já aprendi, isso aqui eu não caio mais. Daqui a pouco vem, aí vai de novo. Vem a vida e diz assim, você não aprendeu bem. Vamos fazer direito isso aqui, vamos fazer melhor, dá para fazer melhor. Mas outra coisa, assim, em relação a essa parte de produção de conteúdo... Quando que um profissional, hoje todo mundo é produtor de conteúdo, basicamente, né? Tem muita gente que não, mas é uma tendência de mercado, pessoas que estão nas redes sociais, elas estão de alguma forma, nem que seja ela tem uma loja física, tem um curso, ela está produzindo conteúdo porque essa é uma tendência de mercado. Quando que esse profissional, ou então, ele pode se achar, isso dentro do que você desenvolve em termos de carreira, de gestão de marcas, para, por exemplo, fazer uma publicação? Bom, publicação existe de diversas formas, então vamos contextualizar um pouquinho. Vamos começar com o e-book. Vamos contextualizar, vamos começar um pouquinho antes, então. Vamos contextualizar. A gente tem que entender que houve o advento dos blogs, muito tempo atrás, onde se cresceu essa produção de conteúdo. Com o advento das plataformas sociais, principalmente o Instagram, cresceu mais ainda e agora as pessoas, na pandemia, se redescobriram como escritores, se redescobriram de diversas formas. Então, quando eu penso em fazer uma publicação, primeiro eu preciso saber, eu sou uma especialista em quê? Então, eu tenho que olhar assim, qual é o meu posicionamento, o que eu quero comunicar? Então, a primeira coisa que eu vou olhar, qual é o posicionamento que eu quero comunicar para o mercado. Né? Então, ok, dentro dessa escrita, eu tenho a habilidade da escrita? Eu desejo escrever, eu desejo publicar alguma coisa. Tem profissionais que vão lá, vão pegar e dizer assim, eu tenho essa ideia de escrever esse conteúdo, vão lá e vão escrever esse conteúdo. A gente tem muito ghostwriters, produtores de conteúdo, mas não é simplesmente sair por produzir. Então, vamos lá. Aí você falou do e-book. O e-book, ele é estratégico, sim, desde que ele tenha um conteúdo relevante. Não só o e-book, qualquer
comunicação escrita, eu preciso entender, eu tenho conteúdo relevante? Esse conteúdo é diferenciado? Tem muita gente copiando coisas aí e só publicando. Então, a gente tem que cuidar, porque copiar algo fala muito mais de você do que do que o autor. Então, quando a gente publica algo, a gente tem que citar as fontes, né? Tem gente se apossando de frases, de coisas que já foram escritas lá atrás. Eu sou uma pessoa que leio muito e quando eu olho, eu digo, poxa, essa pessoa está copiando. A mesma coisa quando você vai fazer um roteiro de uma palestra. Também é uma produção de conteúdo. Então, a gente precisa analisar assim, esse conteúdo está dentro da minha estratégia? Está dentro do meu posicionamento? É uma força minha? É autoral? É relevante? É diferenciado? Ok, aí eu posso empacotar esse conteúdo. É interessante, né? É, exato. E aí, quanto mais esse profissional tem consciência disso, mais ele vai buscar se diferenciar. E aí, com essa questão da produção de conteúdo, a gente percebeu que muitos profissionais da área jornalística saíram, né, de empresas grandes e começaram a produzir conteúdos para outras pessoas. Mas, como você falou, é uma tendência, ela não é mais uma tendência, ela é um paradigma global. Né? A produção de conteúdo é um paradigma global. Então, se você vê que nos Estados Unidos, desde que uma empresa hoje ela produz um e-book para ensinar a lavar roupa usando o produto dela, é uma produção de conteúdo. Quando você pensa num blog, é uma produção de conteúdo. E agora, desde 2017, os blogs estavam abandonados e o próprio Google está reforçando essa escrita nos blogs. É incrível como é importante, Exato. Né? E aí, tem uma outra coisa. Hoje não é um conteúdo extenso. Os microblogs vão ter muito mais abertura, porque as pessoas querem informação mais rápida. Então, eu tenho que pensar que eu tenho que ter uma comunicação hoje mais limpa, mais clean. Então, tudo que eu vou pensar, mais objetivo. Então, tudo que eu vou pensar para a minha marca, que eu chamo dos pontos de contato no online da sua marca, o marketing pessoal da sua marca, você precisa estar muito coerente com o seu posicionamento, com a sua estratégia, a curto, médio e longo prazo. Você precisa saber se aquilo ali está na tua força, se não está. Eu tenho profissionais, lá na Fadel Palestrantes, né, a gente tem profissionais que a força deles está no vídeo, não está na escrita. Então, eu tenho que saber também usar o melhor dele naquilo que é mais importante. Então, a gente acaba dosando e personalizando os processos para diferenciar esse profissional. Então, não é simplesmente produzir um conteúdo por produzir. Sim, e assim, isso que você falou do Google e dos blogs é tão interessante que às vezes eu estou precisando fazer uma pesquisa, eu coloco lá e vem a minha pesquisa do meu blog. Eu digo, olha só. Como ele está ranqueando mais rápido. Assim, e também tem muita gente que poderia estar produzindo, que eu também, eu escrevi aquilo ali, por exemplo, há 5, 6 anos. Quando eu faço a pesquisa, eu queria ver se de repente tinha algum dado novo, entendeu? Exato. E não. Aí eu vejo assim, como que de repente agora as pessoas estão se atentando, está tendo talvez essa volta aos blogs, né? De ver uma necessidade de estar ali produzindo também. O próprio Google está fazendo isso. Mas uma outra coisa importante quando você vai produzir conteúdo é pensar no seu repertório. Tem gente buscando fonte do mesmo. Então, por exemplo, eu estou nessa área de branding e tal. Eu posso fazer um benchmark na minha área? Posso. Mas eu posso ampliar o meu repertório de conteúdo. Então, assim, eu tenho que entender em que mercado eu estou situada, eu tenho que entender o que eu quero desse posicionamento e buscar outras fontes. Tem fontes fantásticas eu acho, aí assim, tão importante que você está falando. Eu recentemente recebi uma pergunta no café, no Café com Zig, que também são várias perguntas que eu respondo, e uma das perguntas era a respeito de por que eu falava assim tantos assuntos diversos. Porque eu tenho vários cursos em áreas diversas, porque eu acho importante a gente estar sempre evoluindo e buscando um olhar diferente. Exato. E no caso, por exemplo, se eu trabalho com desenvolvimento pessoal, com crescimento pessoal, para mim, eu considero importante ver diversas ferramentas que possibilitem esse trabalhar, porque às vezes, por exemplo, a pessoa ela tem um limite, então eu já trabalhei aquela ferramenta, mas, por exemplo, eu vejo que tem alguma outra coisa dá para ampliar. Isso, e tem exatamente isso que você está falando, você não ter um olhar limitado, né? Para uma área específica. Exato. Eu trabalho com isso, então eu vou ficar... Não, tem muitas formas da gente enxergar e trabalhar essas questões. Exatamente. E eu sempre digo assim, todo profissional dentro da área de desenvolvimento humano, de comportamento, seja na minha área, seja na sua área,
não pode se limitar somente às ferramentas. As ferramentas são um apoio para que a gente tenha uma clareza do processo, mas eu acredito que também tem que ter um pouco da sensibilidade de compreender a essência de cada pessoa. Com certeza. E quando você não dá conta, encaminhar para o profissional certo. Exato. Hoje eu vejo muita gente querendo, por mais que eu adore a sua área, eu não sou uma especialista na sua área. Eu entendo porque eu preciso entender para gerar a estratégia. Agora, eu vou buscar o profissional certo. E eu vejo muita gente querendo entrar em territórios que não são seus. Tem muito. E aí eu como profissional preciso ter essa multidisciplinaridade, entender um pouco todos os processos, saber onde está a minha força e buscar os profissionais para atender. Então eu vejo muito profissional hoje querendo abocanhar um mercado que às vezes não é seu, querendo usar todas as ferramentas porque é a caixinha. Não, às vezes você precisa sair um pouquinho da caixinha. E uma coisa que eu acredito que você também deve fazer, eu aplico comigo tudo aquilo que eu aprendo. Sim, primeiro, né? Quando eu desenvolvi a minha metodologia, aplicando comigo, o laboratório sou eu. Então, assim, se eu consigo usar essa ferramenta para mim, eu posso melhorar essa ferramenta, como já aconteceu de ter ferramentas que eu utilizei que eu melhorei. Porque você tem que ter uma visão maior, eu né? acho Não só o micro, é olhar o macro, né? E assim, muitas vezes, muitas formações eu fiz mesmo, como você falou, primeiro que eu já gostava, no caso da constelação sistêmica é um exemplo. Exato. Eu já admirava, então durante muitos anos participei muito para entender o processo, começou com um pouco de preconceito no início, bloqueio, até que eu fui me permitindo experimentar e eu vi a profundidade. E mergulhei, fiz a formação, aquela coisa para trabalhar em mim, e eu vi o quanto que isso poderia ajudar muitas pessoas e o quanto que isso ampliava a consciência. Exato. Que as constelações, no caso, especificamente, ela trabalha muito com esse expandir de consciência. E aí eu vou falar porque eu sou formada também pelo Bert Hellinger, o criador da constelação sistêmica. Conheci muitos profissionais que superaram o mestre hoje, né? Infelizmente ele morreu, mas eu acredito que eu não sabia. A constelação. Eu sou uma pessoa que eu sou muito estudiosa. Então eu estou nesse mercado há bastante tempo. E apaixonante, né? E apaixonante. O meu primeiro ponto forte é estudioso. Então o estudioso ele está sempre aprendendo. Então quando você entende o processo de constelação, muita gente levou para o lado espiritual, né? Não é o sistema. Então como é que esse sistema se comporta? Então tem muito a ver o seu comportamento hoje com esse sistema. Então tem muita ferramenta, muito conhecimento aí fantástico que a gente pode utilizar, mas a gente tem que ter cuidado, porque daí a gente eu não uso de todas essas formações, eu tenho conhecimento e de forma empírica eu criei a minha metodologia focada no meu mercado. Então, quando você pega o conhecimento, amplia o seu repertório, mas traz para o seu mercado, cria a sua metodologia que tenha coerência e seja aplicável, ok. Agora, quando a gente sai juntando, montando o Frankenstein de conhecimento, a gente tem que ter cuidado. Eu busco ter muito cuidado porque eu sou uma multipotencial, acredito você também. E nessa multipotencialidade, nesse estudioso, a gente tem que cuidar com a sombra da marca. Então, quando a gente está nos extremos, quando a gente pega todo o conhecimento e quer juntar numa coisa só, não dá. Então, quando você começa a entender e alinhar isso, é fantástico. Tanto que uma das ferramentas que eu utilizo para criar um plano de carreira na área de desenvolvimento, que esse profissional vai precisar se desenvolver, eu cuido muito para ele não sair da rota, porque senão ele começa a fazer muitas coisas. Então, eu tenho que entender onde é que está a sombra também dessa marca, nessa questão de desenvolvimento, e aí alinhar. E é muito importante você alinhar, porque você canaliza energia, isso é muito atua no seu mercado e vai conseguindo sempre ajustar a rota. Isso é perfeito. Mas assim, é interessante, sabe? Outro dia marcar uma entrevista só para a gente falar, trocar figurinhas sobre o Bert, sobre as constelações, porque é um assunto, realmente um tema fantástico. Muito rico. Eu sou apaixonada. E eu vejo assim o quanto que ele transforma vidas, transforma pessoas assim que tinham mágoas, ressentimentos e que estavam aprisionadas mesmo, completamente cegas em relação à vida profissional parada, afetiva, completamente destruída. E quando elas conseguem entender as ordens do amor, aquilo ali parece que dá um...
tem muito conhecimento bacana aí, mas o Bert Hellinger realmente, assim, além dele ter, ele e a esposa eram uma figura, assim, fantástica, o conhecimento que ele trouxe, e hoje muitas pessoas, tem muita gente boa nesse mercado, que só atua com constelação, que eu acho fantástico. Hoje ainda estava vendo uma consteladora, que ela é psicóloga, e ela falando sobre a codependência. Então, assim, tem tema para... A minha professora, a Daniela Filiger. Exato. Ela é maravilhosa. Gosto dela. Acho ela uma profissional, assim, fantástica nessa área. Bem completa. Ela é psicóloga, psicoterapeuta, psicanalista. Eu tenho vários cursos dela, ela é muito boa. Ela é ótima. Muito profunda. E é isso que a gente busca hoje no mercado, um profissional mais completo, mais profundo, não que seja raso, com conteúdo diferenciado, que também se posicione, mas que não seja mais do mesmo. Que ele saiba se diferenciar e trazer a essência dele, né? Então, quanto mais você traz a sua essência, a gente está entrando agora no marketing, o que se utiliza da neurociência, o neurobranding. Então, como é que eu vou comunicar, trazer esse branding sensorial para minha marca, para me diferenciar? Como é que eu posso trazer os conteúdos para me diferenciar? Quanto mais autoral nós formos, mais alinhados a essência da comunicação, arquétipo, trazer de forma estratégica, eu acredito que você tem espaço, o mercado tem muito espaço. Agora, não tem espaço para quem está fazendo mais do mesmo, quem está copiando, ou quem está simplesmente fazendo por fazer, porque precisa atingir um objetivo. Isso é interessante, né, do que você falou, do estar copiando, que vibracionalmente falando, é perceptível. Às vezes a pessoa ela não sabe disso, porque ela está tão distante, né, que dessa questão da essência, de buscar e se transformar, que ela não percebe, mas o próprio mercado vai selecionando, né? E aí você sai você é considerado que nem a gente brinca, um papagaio de pirata. Sai repetindo o conteúdo. Eu tenho gente que repete para mim assim, mas você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Tá, mas baseado em quê? Você sabe por que Jim Rohn falou isso no curso dele? As pessoas dizem, mas as pessoas você convive. Não. Aí entra que todo um contexto também. Que você se inspira. Eu trabalho isso para entender com quem você está, né, trabalhando mentalmente ou no teu círculo, mas como é que você pode modelar estrategicamente usando essa ferramenta. Então as pessoas elas não entendem de onde vem e sai. Ela fez uma formação, sai repetindo. Os 7 níveis. Por que existem 7 níveis evolutivos, né, no processo evolutivo? Então as pessoas não sabem de onde sair, então saem repetindo. Aí vem de Coven. Coven escreveu um livro que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Todos somos da mesma linha. Então, as pessoas precisam saber de onde surgiu esse conteúdo, aprofundar, beber de água limpa, de fonte de água limpa, né? Então, eu vou agora entender o mercado de palestra. Então, quem que é a pessoa nesse mercado? Quem que é referência nesse mercado, né? Então, até você pode convidar o Fadel também para vir falar sobre esse mercado futuramente aí. Mas a gente precisa beber de fonte de água limpa. Quando eu falo para ti, eu fui lá, fiz a formação com o Bert Hellinger, mas eu olho também para o mercado, vejo outras pessoas. Eu fiz uma formação internacional, mas eu olho para fora, mas eu também tenho muita gente boa aqui. Então, entender quem são as referências do seu mercado, buscar isso, mas ir também além disso, né? Sim. Ainda a gente já está encerrando, infelizmente, o nosso programa. Senão a gente vai longe. Deixa um recado para quem ainda está tímido, está querendo, sabe que tem um potencial que pode ser explorado, desenvolvido. Qual o conselho que você dá para essa pessoa que está assistindo, que ainda se sente um pouco travada? Bom, se eu tivesse que dar um conselho para mim nessa área, eu diria o seguinte: busque por profissionais que realmente vão te lapidar, não vão te moldar a uma receita. Busque por profissionais que ampliem a sua visão, de onde você está, para onde você quer ir. Hoje nós estamos mudando, o mercado está mudando muito, tem existido muitas profissões, mas quando você desenvolve um processo alinhado, você consegue ir corrigindo a rota, você consegue ir evoluindo. Então, buscar por profissionais que realmente te ajudem nesse processo de transformação e também nesse processo de evolução, porque eu acredito que nós estamos aqui nesse mundo para evoluir. E evoluir, a gente requer pessoas à nossa volta para que a gente vá fazendo esse upgrade, né, na vida. Perfeito. E tem momentos que eu digo assim, a gente não consegue sozinho. Eu costumo dizer que o processo é individual, né, mas ele não é sozinho. Então, buscar por profissionais que realmente tenham relevância no mercado, pesquisem, conversem, não fechem com o primeiro, não busquem pelas promessas de mercado. Olhe o seu momento, a sua capacidade de investimento de tempo, de energia, de dinheiro. Pense em que eu quero ser referência, para daí sim você dar seus passos
não só se comparando ao mercado. Muito obrigada, Obrigada, pela sua Sigrid. contribuição sempre muito rica no nosso programa. E hoje nós ficamos aqui. Semana que vem a gente vai conversar sobre medicina positiva, o impacto que a psicologia positiva tem em relação à nossa qualidade de vida, em relação à nossa saúde. Um beijo e até semana que vem.